Me chamo Vitória Duarte Miranda, sou formada em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente curso mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UESO. Minha orientadora é a professora doutora Cristiane Pimentel Victório e minha co-orientadora é a professora doutora Ida Carolina Neves Direito. Essa apresentação tem por título o uso de SIG e do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada no Monitoramento Ambiental, e se encaixa no contexto da Semana de Meio Ambiente de 2021 da UESO. Bem, nós vivenciamos um contexto de crise ambiental que tem assumido níveis global, regional, nacional e local, que está associada principalmente à poluição dos diferentes recursos, como por exemplo a poluição atmosférica e também a poluição hídrica, e até mesmo relacionada à escassez ou os limites de utilização dos recursos naturais, como os recursos minerais e também recursos de energia. E outros aspectos que a nossa sociedade acreditava poder dominar. Conforme a ONU, 3,2 bilhões de pessoas são afetadas pela degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos. Nesse contexto de tamanha degradação, surge o estabelecimento da década da restauração de ecossistemas, proposta para o ano de 2021 a 2030 pela ONU, buscando justamente reforçar a necessidade de repensarmos o modo de apropriação do meio ambiente e também incentivar projetos em prol da restauração dos ecossistemas degradados, uma vez que os processos de urbanização, industrialização e o próprio crescimento populacional têm sido os principais fatores associados às pressões ambientais atuais. Nesse contexto, o sensoriamento remoto e o próprio geoprocessamento têm se tornado ferramentas essenciais para diagnosticar a degradação ambiental dos diferentes biomas e ecossistemas. Assim, essa pesquisa tem como objetivo apresentar a relevância do uso de sistemas de informação geográfica na análise ambiental, especificamente na perspectiva da cobertura vegetal, através da aplicação do IVDN, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. E, como objetivos específicos, abordar brevemente os conceitos de sensoriamento remoto e SIG e exemplificar a importância através da aplicação do IVDN. Sendo assim, o estudo da cobertura vegetal se justifica justamente porque é essencial para compreender os processos de manutenção dos recursos naturais e o próprio equilíbrio e a diversidade da fauna, uma vez que a vegetação ela contribui diretamente na estabilização do solo, na conservação da qualidade hídrica e das bacias hidrográficas, a filtração do ar e também na manutenção de habitats de diferentes espécies. Nesse sentido, as análises realizadas em SIG são úteis para o monitoramento de recursos naturais, porque elas permitem auxiliar na identificação das causas e consequências das mudanças ambientais e também na implementação de programas e planos para a conservação e preservação ambiental. Outro aspecto importante a se destacar é que essas análises elas permitem assegurar os objetivos de desenvolvimento sustentável, permitindo que eles possam ser discutidos e implementados, uma vez que você consegue realizar a análise de grandes áreas de vegetação através das imagens de satélite e das geotecnologias. Sendo assim, é importante destacar o sensoriamento remoto como ciência, geotecnologia, processo e ferramenta que permite, através das interações da radiação eletromagnética entre os alvos, a geração da representação das feições da superfície terrestre, através das imagens de satélite, permitindo assim a extração de diversos dados, sejam eles relacionados a corpos hídricos, a vegetação, planejamento urbano, entre outros dados. No caso do estudo da vegetação,
Observa-se que é uma das principais aplicações do sensoriamento remoto devido à relevância dos recursos vegetais e também pela sensibilidade que os sensores possuem em captar informações biofísicas das plantas. Nos estudos do solo e também da cobertura vegetativa, pode-se aplicar diferentes índices adequando-se ao objetivo de cada estudo. No caso do IVDN ou NDVI, observa-se que ele tem se destacado nesse estudo da cobertura da vegetação porque ele possibilita análises de baixo custo operacional. Outro conceito importante a se destacar é o conceito de sistemas de informação geográfica, o SIG, ou SIGs. São sistemas de informação que permitem a captura, a modelagem, manipulação, recuperação, análise e apresentação de dados georreferenciados, que são dados que têm uma indexação espacial, possuindo assim informações a respeito das coordenadas geográficas, né, latitude e longitude. Diferente do que se apresenta no senso comum, os SIGs eles não são apenas os softwares, né, que podem ser diversos, né? No caso aqui eu coloco o QuantumGIS, que é o software livre mais amplamente difundido no contexto atual, mas os SIGs eles são compostos por diferentes aspectos, né? Tendo a necessidade das pessoas, né, os analistas para realizar essas análises, os diferentes métodos, o software, como havia dito, o hardware para realizar os processamentos, né? Diferentes estudos às vezes precisam de capacidades de processamento mais avançadas e dados que são essenciais para a realização das análises. Trazendo um pouco sobre as contribuições e aplicações dos SIGs, destaca-se que esses sistemas apresentam função essencial na tomada de decisão. E, além disso, eles facilitam o planejamento, o controle e a gestão dos territórios, bem como a compreensão das dinâmicas espaciais. Algumas aplicações estão relacionadas a projetos de empreendimentos, na gestão de serviços e recursos, monitoramento de fenômenos, modelagem de processos, planejamento territorial e ambiental, banco de dados e cadastro urbano e rural, logística e avaliação de riscos e impactos ambientais. São algumas das aplicações dos sistemas de informação geográfica. Se tratando dos diferentes índices espectrais, apresenta aqui o índice de vegetação por diferença normalizada, que é um dos principais índices do estudo da vegetação por meio do sensoriamento remoto do geoprocessamento, e que ele é capaz de identificar a existência de vegetação fotossinteticamente ativa. Ele é descrito pela fórmula NDVI é igual a NR menos R, dividido por NR mais R, em que NR é o valor da reflectância na banda do infravermelho próximo, e R seria o valor da reflectância na banda do vermelho. Por que são essas bandas em específico? Justamente porque a vegetação, devido à ação da clorofila, apresenta uma grande absorção de energia na região do vermelho, enquanto que na região do infravermelho essa energia ela é refletida, permitindo assim inferir sobre a presença, a densidade da vegetação em uma determinada área. No caso dos resultados desse índice, observa-se que eles variam no intervalo de -1 a +1, em que valores positivos correspondem às superfícies cobertas por vegetação e valores negativos geralmente estão associados à presença de nuvens, corpos hídricos ou até mesmo ao solo exposto. Aqui eu trago um fluxograma relacionado aos procedimentos de realização do NDVI, em que o primeiro passo seria a obtenção das imagens de satélite. No caso do estudo que eu vou apresentar posteriormente, eu utilizei imagens do Landsat 8 e essas imagens foram obtidas no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O segundo passo seria a obtenção de arquivo vetorial do limite da área de estudo.
Como estou fazendo uma pesquisa, né, voltada para uma região do Brasil, um município brasileiro, eu consegui esse shapefile no site do IBGE. O terceiro passo seria a definição de um recorte vetorial para a área de estudo em questão, caso você vá realizar uma pesquisa mais específica, voltada para algum bairro ou uma área de estudo mais específica. E o quarto passo seria a importação no QGIS dessas imagens. O quinto passo, a correção atmosférica, que é um procedimento essencial para a retirada dos ruídos de presença de nuvens, e esse passo é realizado através da calculadora raster. E por fim, o cálculo do NDVI, que também é realizado através da ferramenta calculadora raster, que é uma ferramenta do próprio QGIS. Aqui eu trago o mapa de aplicação do IVDN ou NDVI no município de Pinheiral, do Rio de Janeiro. As cores em vermelho apresentam justamente áreas com maior degradação da vegetação, e são áreas mais próximas ao valor zero, como havia dito, são áreas mais próximas ao solo exposto ou degradação florestal maior. E as áreas voltadas para o tom de verde, quanto mais escuro for o verde, são relacionadas a maior presença de vegetação. Você pode observar, num contexto geral, que o município ele apresenta uma grande presença de vegetação, mas mesmo assim tem algumas áreas, como são as áreas apresentadas em vermelho, que se destacam, no caso, a degradação. Então é importante se investir em programas em prol dessa manutenção da vegetação, conservação. Como considerações finais, acredita-se que a cobertura vegetal é um importante indicador da qualidade ambiental, tornando seu monitoramento essencial. E nesse sentido, os SIGs, o geoprocessamento e o sensoriamento remoto, através dos índices de vegetação, como o NDVI, são geotecnologias aliadas nesse processo. Monitorar a cobertura da vegetação é estimular a conservação dos ecossistemas e assegurar que haja o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, consequentemente, proporcionar um ambiente sustentável, resiliente e igualitário. Agradeço pela atenção.